Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 21 de novembro, quarta-feira, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Daquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Evangelho de hoje, Jesus fala daquilo que é a vontade de Deus e o grau de parentesco. Ou seja, provavelmente Maria e os parentes de Jesus queriam falar com ele, e ele aproveita aquela ocasião para poder falar da vontade de Deus relacionado ao parentesco. Todos nós sabemos que o grau de parentesco é algo que expressa a nossa identidade, nossas raízes, árvore genealógica, portanto é aquilo que é intrínseco a cada um de nós. Interessante notarmos aqui como Jesus quer falar da vontade de Deus, fazendo uma comparação com o grau de parentesco, para poder dizer que todo aquele que faz a vontade de Deus tem um grau de relacionamento com Deus de uma forma intrínseca e profunda. A vontade de Deus, meus irmãos e irmãs, é uma temática que todos nós, muitas vezes, na nossa vida espiritual, nós nos perguntamos muito. Você, diante das várias situações da sua vida, diante das várias situações da minha própria vida, eu posso me perguntar o que é a vontade de Deus. E muitas vezes essa pergunta ela é muito angustiante, porque até mesmo diante das situações de sofrimento, de angústia, eu me pergunto o que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para aquele momento, para aquela situação da minha vida? E então, a primeira coisa que nós poderíamos pensar é a seguinte: interessante, Jesus compara a vontade de Deus e a realização dela com o grau de parentesco. Então, isso significa dizer que dessa forma, nós todos, a partir do momento em que nós entendemos a Deus, daquilo que é a sua onipotência, a sua presença, a sua força, é sinal de que nós estamos profundamente relacionados com Ele na experiência espiritual. Como é que está, portanto, assim como com os parentes eu converso todos os dias, ou então eu tenho esse grau de intimidade, de particularidade com os meus parentes, com o Senhor, como é que eu estou? Será que de fato eu tenho essa profundidade, eu tenho esse relacionamento tão profundo com Deus, a tal ponto de daquela forma poder entender a sua vontade? Por isso, meu irmão, minha irmã, entender a vontade de Deus significa descobri-lo, conhecê-lo cada dia de nossa vida. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.